Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje mergulhamos em uma das figuras mais revolucionárias e muitas vezes controversas do século XX. Uma filósofa que não apenas pensou sobre o mundo, mas mudou radicalmente a forma como metade da humanidade pensava sobre si mesma. Estamos falando, claro, de Simone de Beauvoir. Sua obra de 1949, O Segundo Sexo, foi uma explosão. Foi dinamite conceitual. Foi catalogada pelo Vaticano como um livro proibido e pelas mulheres de todo o mundo com o tempo como uma bíblia. Mas o que Beauvoir disse que foi tão sísmico? E o mais importante, por que suas ideias sobre liberdade, o outro e a construção da identidade são mais relevantes do que nunca? Essa é a grande pergunta que vamos desconstruir hoje. Não ficaremos apenas na superfície do feminismo. Para entender Beauvoir, primeiro devemos entender sua raiz filosófica, o existencialismo. Precisamos entender o que significa ser radicalmente livres antes de podermos entender porque, para ela, a condição da mulher era o escândalo filosófico fundamental. Este não é apenas um vídeo sobre história ou feminismo. É um vídeo sobre a liberdade. Sobre o fardo e o privilégio de definir quem somos num mundo que constantemente tenta nos definir. Preparem-se, porque vamos desarmar uma das ideias mais poderosas já escritas. Vamos explorar como se torna mulher. Antes de mergulharmos, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que vocês deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender Beauvoir, é preciso entender a Paris do pós-guerra. A Cidade Luz estava saindo da escuridão da ocupação nazista. Havia uma fome palpável, não apenas de pão, mas de significado. Que valor tinha a vida humana depois de Auschwitz? O que significava ser livre depois do fascismo? Neste caldeirão de crise e criatividade, nasceu o existencialismo moderno. No centro deste movimento estavam Beauvoir e seu companheiro de vida Jean-Paul Sartre. Frequentemente, a história a colocou como discípula dele. Isso é um erro fundamental. Eram parceiros intelectuais. Dialogavam, discutiam e construíam suas filosofias em tandem. De fato, foi Beauvoir quem, em muitos aspectos, levou o existencialismo à sua conclusão lógica e mais humana. Então, o que é o existencialismo em poucas palavras? A frase-chave de Sartre, que Beauvoir adotou e transformou, é: a existência precede a essência. O que isso significa? Significa que não nascemos com um propósito numa alma ou uma natureza definida por um deus ou pela biologia. Primeiro, simplesmente existimos. Somos lançados ao mundo. E só depois, através de nossas escolhas, nossas ações e nossos projetos, definimos quem somos. Criamos nossa própria essência. Você não é corajoso por natureza. Você se torna corajoso ao agir com bravura. Isso é assustador, porque significa que somos radicalmente livres. Mas também significa que somos totalmente responsáveis pelo que somos. Essa liberdade é uma fonte de angústia. Estamos condenados a ser livres. Não podemos culpar a Deus, nem a natureza, nem nossa família por nossas escolhas, mas também a fonte de nossa dignidade. Somos os únicos arquitetos do nosso significado. Essa ideia de autocriação é o motor que impulsiona todo o pensamento de Simone de Beauvoir. Agora, o existencialismo de Beauvoir tem uma nuance crucial que às vezes passa despercebida. Em seu livro A Ética da Ambiguidade, ela argumenta que nossa liberdade não existe no vazio. Minha liberdade depende fundamentalmente da liberdade dos outros. Não posso ser verdadeiramente livre se oprimo outros ou se sou indiferente à sua opressão. É aqui que ela começa a se separar da abstração pura. Para Beauvoir, a liberdade não é apenas uma ideia filosófica, é um projeto político e ético. Ser livre é querer que os outros também o sejam. E é aqui que seu olhar se volta para o grupo humano que, ao longo de toda a história, teve essa liberdade fundamental sistematicamente negada. As mulheres. Antes de O Segundo Sexo, Beauvoir introduziu outro conceito vital, vindo da filosofia, mas que ela fará seu: o conceito do outro. Na filosofia ocidental, desde Hegel, entendemos que nossa identidade, nosso eu, se forma em relação a um outro. Nós nos definimos em grande parte pelo que não somos. O senhor se define em oposição ao escravo, o nativo em oposição ao estrangeiro. Essa relação eu-outro é uma tensão fundamental da consciência humana. Mas, diz Beauvoir, na maioria desses casos, a relação é recíproca. O senhor precisa do escravo para ser senhor, e o escravo pode, em teoria, rebelar-se e mudar a dinâmica. Há uma luta, um reconhecimento mútuo, ainda que conflituoso. No entanto, ela identifica uma categoria onde essa relação não é recíproca.
onde um grupo se estabeleceu como o sujeito absoluto, a norma, o essencial, e definiu o outro grupo não como um oposto, mas como o relativo, o secundário, o não essencial. Esse sujeito é o homem, e esse outro absoluto é a mulher. Este é o diagnóstico que dá origem a o segundo sexo. O problema não é apenas a opressão legal ou econômica, o problema é ontológico, ou seja, um problema do ser. O homem se define como o ser humano por padrão. A mulher se define em relação a ele. Ele é o absoluto, ela é a outra. Ele é o sol, ela é a lua que reflete sua luz. Este livro, publicado em 1949, é uma análise monumental. São 2 volumes, quase 1000 páginas, onde Beauvoir usa a biologia, a psicanálise, a história, a antropologia e a literatura, não para atacar os homens, mas para entender a condição feminina. Como se chegou a essa situação? E assim chegamos à frase mais famosa de todo o feminismo, aquela que muda tudo. On ne naît pas femme, on le devient. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Vamos parar por aqui. Isso é pura dinamite, mesmo hoje. O que ela está dizendo exatamente? Ela não está negando a biologia. Não diz que não existam diferenças biológicas entre os sexos. O que está dizendo é que a feminilidade, esse conjunto de traços, papéis, expectativas e supostas fraquezas que associamos a ser mulher, não é um destino biológico. É uma construção social. É um roteiro que é entregue à menina desde que nasce. Ela distingue sexo de gênero, embora não use essa palavra exata. O sexo é o dado biológico, ser fêmea. O gênero, a feminilidade, é o mito cultural que se constrói sobre esse dado. É a sociedade que ensina a menina a ser passiva, a ser coquete, a ser submissa, a colocar as necessidades dos outros antes das suas. Ela é ensinada a tornar-se mulher. Enquanto o menino, diz Beauvoir, é educado para a aventura, para a independência, para a transcendência. É encorajado a ser um sujeito, um agente de mudança no mundo. A menina é ensinada a imanência, para o cuidado, para a repetição, para ser um objeto no mundo dos homens. É preparada para ser a outra. Beauvoir dedica centenas de páginas a desmantelar os mitos da feminilidade. O mito do eterno feminino, a ideia de que a mulher é um ser misterioso, intuitivo, conectado com a natureza, mas inerentemente irracional. Ela demonstra que esses mitos não são descrições da realidade, mas justificativas para a subordinação. Se você diz a alguém a vida toda que é irracional, passivo e feito para servir e não lhe dá acesso à educação, ao poder econômico ou à independência, é muito provável que haja dessa maneira. Não porque seja sua natureza, mas porque é sua situação. Beauvoir é a grande filósofa da situação. Ela analisa a história desde as tribos nômades, onde argumenta que a força física do homem lhe deu uma vantagem original, até a invenção da propriedade privada que solidificou o patriarcado. O homem se tornou o dono da terra e, por extensão, da mulher, que se tornou essencial para garantir a herança dessa terra através de filhos legítimos. Critica Freud e a psicanálise. Não nega o inconsciente, mas rejeita a ideia de que a anatomia é o destino. O complexo de Édipo ou a inveja da anatomia masculina não são para ela verdades universais, mas interpretações de uma psique que já foi moldada por uma sociedade patriarcal. A suposta inveja da anatomia masculina é, na realidade, a inveja dos privilégios que os homens têm. Revisa a literatura. Mostra como os grandes romancistas, mesmo aqueles que amam as mulheres como Stendhal ou D.H., Lawrence as retratam quase sempre como o outro. São a musa, o mistério, o objeto de desejo, o prêmio ou a armadilha para o herói masculino. Raramente são em si mesmas o herói, raramente são o sujeito. O diagnóstico é brutal. A mulher tem sido cúmplice, em muitos casos, de sua própria subjugação. Por quê? Porque ser o outro oferece uma espécie de segurança perversa? É mais fácil aceitar o roteiro que lhe foi dado do que assumir a terrível angústia da liberdade existencialista. É mais fácil ser um objeto amado do que um sujeito livre. Isto é o que os existencialistas chamam de má-fé, mauvaise foi. É quando você mente para si mesmo para evitar a responsabilidade de sua liberdade. A mulher que diz, as coisas são assim ou é da minha natureza ser submissa, está agindo de má-fé. Está renunciando ao seu projeto de ser, à sua transcendência em troca da imanência. Aqui Beauvoir é dura com as mulheres. Ela as critica por aceitar este pacto. A mulher no harém, a cortesã, a esposa burguesa, todas em diferentes graus, trocaram sua liberdade por proteção. Aceitaram ser o objeto, o segundo sexo, em troca de não ter que enfrentar a luta da existência. O livro explora as etapas da vida. A menina a quem se ensina a passividade.
A adolescente que descobre seu corpo como um objeto para o outro e, ao mesmo tempo, como uma armadilha biológica, a menstruação. A mulher casada, confinada ao lar, a imanência das tarefas domésticas, um trabalho que, ao contrário do masculino, não cria nada de novo, apenas mantém. Mesmo a maternidade, que muitas vezes é apresentada como a realização da mulher, é analisada criticamente. Beauvoir não é contra ser mãe, mas sim contra a ideia de que apenas ser mãe é o destino da mulher. Vê a maternidade, quando imposta, como outra forma de amarrar a mulher à imanência, à sua biologia, em vez de à sua transcendência. A análise é devastadora. E como podem imaginar, em 1949 foi um escândalo absoluto. A direita a acusou de destruir a família. A esquerda comunista a acusou de ignorar a luta de classes, o verdadeiro problema. E a igreja, como dissemos, o proibiu por obsceno. Mas então, se este é o diagnóstico, qual é a cura? Como quebrar este ciclo milenar? Aqui é onde Beauvoir retorna às suas raízes existencialistas, mas com uma receita muito prática. O segundo volume de O Segundo Sexo é intitulado A Libertação. A primeira chave e a mais importante para Beauvoir é a independência econômica. Esta é a base material de toda a liberdade. Uma mulher que depende de seu pai, seu marido ou seu amante para viver não pode ser um sujeito livre. Não pode tomar decisões autênticas sobre sua vida, seu corpo ou seu futuro. Está, por definição, subordinada. Portanto, o trabalho não é apenas uma forma de ganhar dinheiro. O trabalho é a forma como a mulher reivindica sua transcendência. Assim como o homem é através do trabalho e do projeto, seja artístico, intelectual, político ou empresarial, que o indivíduo se cria e muda o mundo. O trabalho a tira da imanência do lar e a lança ao mundo da ação. A segunda chave é a libertação intelectual e criativa. A mulher deve deixar de ser a musa e se tornar a artista. Deve deixar de ser o objeto da história e começar a escrevê-la. Deve tomar a caneta, o pincel, o bisturi e definir o mundo a partir de sua própria perspectiva, não como o outro, mas como um sujeito por direito próprio. A terceira chave é a liberdade sexual e reprodutiva. Beauvoir foi incrivelmente radical aqui. Defendeu abertamente o controle de natalidade e o direito ao aborto, décadas antes de se tornarem temas de debate público. Ela entendeu que, enquanto a mulher não pudesse controlar sua própria biologia, sua vida estaria sempre à mercê do acidente biológico, atando-a à maternidade indesejada. E, finalmente, Beauvoir reimagina os amores. Na sociedade patriarcal, diz ela, o amor é muitas vezes uma armadilha para a mulher. Ensina-se que o amor é entregar-se, perder-se no outro, fundir-se. Mas, para um existencialista, perder-se no outro é o máximo ato de má-fé. É renunciar à sua própria liberdade. O amor autêntico, diz Beauvoir, só é possível entre dois sujeitos livres. Não é fusão, é reconhecimento. É um pacto entre duas pessoas independentes que escolhem compartilhar seus projetos de vida, mas que não renunciam a eles. É um amor que não se baseia na necessidade e na dependência, mas na admiração e no respeito mútuo. Duas liberdades que se reconhecem. Esta é a mulher independente que Beauvoir descreve. Não é uma mulher que odeia os homens. É uma mulher que se recusa a ser definida pelos homens. É uma mulher que reivindica seu direito de ser um sujeito, de ter sua própria transcendência, de definir sua própria essência. É, em resumo, uma mulher que reivindica seu direito de ser plenamente humana. A própria vida de Simone de Beauvoir foi uma tentativa de viver esta filosofia. Sua relação aberta com Sartre foi lendária. Não foi uma relação convencional de casamento, filhos e lar. Foi um pacto de companheiros intelectuais. Eles se chamavam de amor necessário, enquanto seus outros relacionamentos eram amores contingentes. Foi uma relação que escandalizou muitos e não foi perfeita. Houve ciúmes, dor e contradições. A própria Beauvoir admitiu que sua independência econômica nem sempre foi total e que a dinâmica de poder com Sartre era complexa. Mas foi uma tentativa radical de viver uma vida autêntica, livre das convenções burguesas que ambos detestavam. Além de O Segundo Sexo, sua obra é vasta. Escreveu romances premiados como Os Mandarins, que captura o dilema moral dos intelectuais no pós-guerra. Neste livro, explora a tensão entre a pureza ética e a necessidade da ação política suja. Pode-se mudar o mundo sem sujar as mãos? E escreveu ensaios filosóficos-chave, como A Ética da Ambiguidade, onde, como vimos, consolida a ideia de que a liberdade individual está intrinsecamente ligada à luta pela liberdade dos outros. Seu existencialismo não é um ato solitário de autodefinição, é um projeto coletivo. Em seus últimos anos, Beauvoir aplicou seu método de análise a outro grupo outro. Em seu livro A Velhice, La Vieillesse,
de 1970, ela fez pelos idosos o que havia feito pelas mulheres. Expôs como a sociedade trata os idosos não como sujeitos com experiência, mas como objetos inúteis. Ela demonstrou que a velhice não é apenas um fato biológico, mas uma construção social. A sociedade capitalista, obcecada com a produtividade, descarta aqueles que já não produzem, confinando-os à solidão e à imanência, exatamente como as mulheres. Foi outro ato de consciência filosófica e política. Beauvoir não foi apenas uma teórica de poltrona. Foi uma ativista. Marchou pelos direitos civis, assinou o Manifesto das 343 na França, declarando publicamente ter feito um aborto quando era ilegal e lutou pela independência da Argélia. Ela viveu sua filosofia. Entendeu que as ideias não valem nada se não se traduzem em ação. Agora vamos falar do legado. Quando O Segundo Sexo foi publicado, não teve um impacto imediato na política. Foi uma bomba relógio. Foi nos anos 60 e 70 que uma nova geração de mulheres nos Estados Unidos e na Europa o descobriu. E esse livro se tornou a faísca que acendeu a segunda onda do feminismo. Betty Friedan, autora de A Mística Feminina, admitiu que seu livro foi uma versão domesticada da obra de Beauvoir para o público americano. Kate Millett, em Política Sexual, e Shulamith Firestone, em A Dialética do Sexo, levaram as ideias de Beauvoir ainda mais longe, construindo todo um movimento sobre a base que ela havia posto. Sua ideia de construção social é, hoje, a pedra angular de quase todos os estudos de gênero e sociologia. A ideia de que as categorias que consideramos dadas, masculino, feminino, mas também racial, social, não são naturais, mas construídas pelo poder, é uma ideia que vem diretamente da aplicação que ela fez do existencialismo. Claro, Beauvoir não está isenta de críticas. O feminismo posterior, a terceira onda, e o feminismo interseccional apontou seus pontos cegos. O Segundo Sexo fala principalmente da experiência da mulher branca, burguesa e europeia. Tem muito pouco a dizer sobre a experiência das mulheres negras, das mulheres da classe trabalhadora ou das mulheres LGBT. Essas críticas são válidas e necessárias. Beauvoir não podia ver além de sua própria situação, mas isso não invalida seu método. Pelo contrário, o feminismo interseccional, que analisa como o gênero se cruza com a raça, a classe e a sexualidade, está aplicando o mesmo método de Beauvoir. Está mostrando que não se nasce mulher negra ou não se nasce mulher trans, torna-se através de uma construção social ainda mais complexa. Então por que ela continua sendo tão radical hoje? Porque a luta de que Beauvoir fala não terminou. Ainda vivemos em um mundo que tenta nos dizer quem somos, que nos diz que nosso valor está em nossa aparência, em nossa produtividade, em quantos likes temos. Um mundo que nos oferece constantemente a má fé de sermos um objeto passivo. A mensagem de Simone de Beauvoir ressoa além do feminismo. É um chamado universal à autenticidade. É um lembrete de que a liberdade é pesada. É um trabalho árduo e constante. É a responsabilidade de olhar os roteiros que a sociedade nos deu, seja pelo nosso gênero, nossa classe ou nossa cultura, e ter a coragem de perguntar: este é o meu roteiro? Ou posso escrever o meu? Ler Beauvoir não é um exercício acadêmico. É um ato de insurreição pessoal. É dar-se permissão para ser o sujeito de sua própria vida, não o outro na vida de outra pessoa. É entender que sua essência não está escrita nas estrelas, nem nos seus genes, nem nas expectativas da sociedade. Sua essência é o resultado de suas escolhas. Ela nos ensinou que o primeiro passo para a libertação é o pensamento crítico, é analisar os mitos que nos cercam, é chamar as coisas pelo nome. A opressão não é tradição, a subordinação não é natureza. É uma construção de poder, e tudo o que foi construído pode ser desconstruído e reconstruído. No final, o legado de Simone de Beauvoir é uma ética da ação. Nos obriga a ver a nós mesmos e aos outros não como produtos acabados, mas como projetos em constante construção. Nos deixa com a mais difícil e gloriosa das tarefas: assumir nossa liberdade. Muito obrigado por me acompanharem nesta análise profunda. Tem sido uma honra explorar essas ideias sísmicas com vocês. Se esta viagem intelectual te agregou valor, se te fez questionar ou pensar, considere se inscrever e se juntar a esta comunidade de mentes curiosas. E agora comente, que ideia de Simone de Beauvoir mais ressoa com você no mundo de hoje? Voltando à sua análise de O Segundo Sexo, é vital entender que Beauvoir não considerava a mulher como superior, nem o homem como inferior. Isso seria cair na mesma armadilha da dualidade? O que buscava era a superação dessas categorias. Sonhava com um mundo onde as palavras masculino e feminino fossem simplesmente descritores, não prescrições.
Ela imaginava uma humanidade onde cada indivíduo, independentemente de sua biologia, tivesse acesso a toda a gama da experiência humana. Onde um homem pudesse ser imanente, cuidar, nutrir, sem ser menos homem, e uma mulher pudesse ser transcendente, criar, liderar, sem ser menos mulher. A meta não era que as mulheres se tornassem homens, mas que todos se tornassem plenamente humanos. Esta é a razão pela qual sua obra é, no fundo, um tratado humanista. O existencialismo em suas mãos torna-se a ferramenta definitiva para a libertação. Nos diz que somos os autores de nossa história, mas, ao contrário de um existencialismo puramente individualista, o de Beauvoir nos lembra que não escrevemos sozinhos. Fazemos isso em um mundo com outros. E a má-fé não é só mentir para si mesmo, também é mentir sobre os outros. É tratar outra pessoa como um objeto, como um outro. É negar-lhe sua humanidade, sua liberdade, sua capacidade de ser um sujeito. O racista, o misógino, o homófobo, todos agem de má fé, porque estão negando a liberdade fundamental do outro para justificar seu próprio poder. Por isso sua filosofia é tão exigente. Exige que estejamos perpetuamente despertos. Exige que examinemos nossas próprias vidas. Em que momentos ajo de má fé? Quando aceito o roteiro que me deram sem questioná-lo? Em que momentos, sutil ou abertamente, trato os outros como o outro para me sentir mais sujeito? A crítica à sua relação com Sartre também é um ponto importante. Alguns críticos argumentam que, apesar de sua filosofia, ela mesma caiu na armadilha de ser o segundo sexo de Sartre. Ele era o filósofo público, ela muitas vezes quem organizava sua vida. Ela mesma lutou com isso, como revelam seus diários. Mas esta contradição, na minha opinião, não enfraquece sua filosofia. A Humanisme demonstra o quão difícil é. Mostra que a libertação não é um evento, mas um processo. É uma luta diária, mesmo para a mulher que escreveu o manual. Sua honestidade sobre suas próprias lutas é, em si mesma, um ato de transcendência. Pensemos no impacto da biologia hoje. Beauvoir escreveu em uma época sem pílulas anticoncepcionais em massa, sem fertilização in vitro, sem a tecnologia que temos hoje. No entanto, seu argumento central se mantém. A tecnologia pode mudar nossa situação biológica, mas é a sociedade que decide o que essa tecnologia significa. Por exemplo, a capacidade de congelar óvulos. É isso uma ferramenta de libertação que permite às mulheres adiar a maternidade e construir suas carreiras, transcendência? Ou é uma nova pressão, uma forma como o capitalismo nos diz que devemos sacrificar nossa biologia pelo trabalho apenas para recuperá-la mais tarde a um alto custo? Beauvoir nos daria as ferramentas para analisar essa pergunta. Ela nos diria que não há uma resposta natural. A resposta é uma construção social. Depende de quem tem o poder. É uma escolha livre ou uma escolha forçada por um sistema econômico que não valoriza a maternidade? A situação é tudo. Sua análise da mulher narcisista também é brilhante. A mulher a quem só é permitido ser um objeto, obceca-se com sua objetualidade. Seu corpo e sua aparência se tornam seu único projeto. É sua forma de má-fé. Em vez de fazer algo no mundo, ela se foca em ser algo para o mundo. Em ser um objeto de desejo. Isso soa incrivelmente moderno. Pensemos na cultura do Instagram. A pressão pela imagem, a auto-objetificação constante, a curadoria da vida como um objeto de admiração. Beauvoir o teria visto como uma armadilha de imanência em escala global. Uma forma de má-fé algoritmicamente otimizada. A solução de Beauvoir para isso não seria parar de usar o telefone. Seria novamente a transcendência. Usar essas ferramentas não para ser um objeto, mas para fazer um projeto. Para criar, para conectar, para organizar, para aprender. Para ser um sujeito, não um influencer, que é, por definição, alguém que existe em relação ao outro. A influência de Beauvoir também é chave na filosofia queer. A ideia de que o gênero é uma performance, uma atuação, uma construção, como diria mais tarde Judith Butler, tem suas raízes diretas na frase torna-se mulher. Se o gênero é algo que nos tornamos, então é algo que pode ser feito de forma diferente. Ou desfeito. Isso abre a porta para pensar além do binário homem-mulher. Se a feminilidade é um roteiro e a masculinidade é outro, por que só existem dois roteiros? Não podemos escrever os nossos? A desconstrução de Beauvoir do eterno feminino é o primeiro passo para desconstruir todo o sistema de gênero. Seu legado, portanto, é duplo. Por um lado, é a mãe do feminismo moderno, a que proporcionou o arcabouço intelectual para um movimento de libertação global. Por outro lado, é uma pura filósofa existencialista que nos deixou um guia de campo para a autenticidade. Ela nos ensinou que a liberdade não é confortável.
É um estado de tensão constante entre nossa situação, os fatos de nossa vida, nossa biologia, nossa história e nossa transcendência, nossa capacidade de dar significado a esses fatos através de nossos projetos. Viver autenticamente é viver nessa tensão, é rejeitar as respostas fáceis, é recusar-se a ser o outro, é olhar o mundo de frente com toda a sua ambiguidade e escolher. Escolher quem ser, escolher como agir, escolher que mundo construir. E essa é a última e mais importante lição de Simone de Beauvoir. Um convite que atravessa o século e nos chega hoje com a mesma força que em 1949. Não é uma pergunta de o que você é. É a pergunta existencial por excelência. O que você vai fazer com a liberdade que tem? Sua vida, dedicada à escrita, ao ativismo e a uma busca incansável pela autenticidade, é um testemunho de sua própria filosofia. Ela não só escreveu sobre a transcendência, ela a exerceu. Publicou mais de 20 livros, mudou o debate global e viveu em seus próprios termos. Assim, da próxima vez que você se sentir preso pelas expectativas, pelo o que vão dizer, ou pela sensação de que seu destino já está escrito, lembre-se de Beauvoir. Lembre-se que a existência precede a essência, que o roteiro pode ser reescrito, e que a liberdade, embora aterrorizante, é o único projeto que vale a pena. Ela nos deu o diagnóstico, ela nos deu as ferramentas. O resto, a construção de nossa liberdade e a dos outros é o trabalho de nossa vida. A coragem de Beauvoir não foi só intelectual, foi pessoal. Arriscou sua reputação, sua segurança e até mesmo seus relacionamentos para dizer uma verdade que ninguém queria ouvir. Que a estrutura mais fundamental de nossa civilização, a relação entre homens e mulheres, estava quebrada. E estava baseada em uma mentira filosófica. Seu legado, no final, é um convite à valentia. A valentia de pensar por nós mesmos. A valentia de ver o mundo como ele é, com suas construções e seus mitos, e a valentia de assumir a responsabilidade de mudá-lo, começando por nós mesmos. Uma tarefa monumental, uma tarefa para toda a vida. Muito obrigado por me acompanharem nesta análise profunda. Tem sido uma honra explorar essas ideias com vocês. Se esta jornada intelectual te agregou valor, considere se inscrever e se juntar à nossa comunidade de mentes curiosas. E agora comente, que ideia de Beauvoir mais ressoa com você hoje?